parabéns pela vitória, parabéns pela classificação, com goleada. Eu queria que você falasse o que foi fundamental para o Cruzeiro construir esse placar tão elástico. O primeiro tempo também teve oportunidades. Que você olhasse também, além desse jogo em si, a trajetória do Cruzeiro nessa primeira fase da competição mais uma vez. Parabéns. Obrigado, boa noite. Olha, para mim fundamental, e disse aos meus jogadores no pré-jogo, na conversa que tivemos, eu estava muito sereno para este jogo, estava também muito confiante, porque confiava plenamente na competência dos meus jogadores, confiava plenamente naquilo que era o compromisso dos meus jogadores e confiava sobretudo naquilo que era a ambição dos meus jogadores. Nós acho que hoje fizemos um jogo muito bom. Não falo apenas e só do resultado, falo de desempenho. Era um jogo que nós tínhamos que ganhar ou ganhar. Chegamos a esta altura da competição e já aproveitando, respondendo àquilo que é o balanço que faço desta fase de grupos, volto a dizer, e acho que se comprovou isso com o nível de resultados e de equilíbrio, este era o grupo mais difícil desta fase da Libertadores e nós chegamos ao último jogo a depender de nós próprios. Fizemos uma campanha equilibrada. Acho que aquilo que destoa na nossa campanha é o resultado em casa frente à Católica. Um jogo onde nada o fazia prever, nós perdemos 3 pontos nesse jogo, mas fomos consistentes fora, conseguimos uma vitória, 2 empates, em circunstâncias muito difíceis, com 10 jogadores em campo. Jogar no Chile e na Argentina, quase toda a segunda metade, sem um jogador, não é fácil. Conseguimos pontuar nesses jogos. E depois em casa com 2 vitórias, portanto, aquilo que é necessário fazer para se conseguir seguir em frente numa fase de grupos, num grupo tão equilibrado como este. Voltando ao jogo, dizer que foi um jogo onde os jogadores tiveram aquilo que eu atrás mencionei. Um grande comportamento, foram também muito impulsionados por aquilo que hoje tivemos no Mineirão com a torcida Nação Azul a encher o estádio e a empurrar claramente a equipa para a frente. Portanto, nós hoje sabíamos que carregávamos a nossa responsabilidade de atingir esta segunda fase da Libertadores, mas era a nossa, mas também a de muitos, não só aqueles que trabalham no CT connosco, mas também de todos os nossos torcedores, e nós hoje cumprimos com aquilo que era este primeiro grande objetivo de passar à fase seguinte. Mister, boa noite, parabéns pela classificação, Arthur Mesquita, Rádio 98. A gente acompanhava um Cruzeiro que, de certa forma, às vezes tinha uma certa dificuldade contra times, entre aspas, inferiores ou que jogavam com um bloco mais baixo. Dessa vez, o Cruzeiro foi extremamente eficiente nessa partida, não só nos gols que fez, mas até mesmo em algumas chances criadas, que ficou pertinho ali de fazer o gol. O que mudou para esse jogo? O que foi a chave para essa vitória de um placar elástico? Foi o gol marcado logo cedo para mudar essa eficiência do Cruzeiro no ataque? Bem, eu não acho que o Barcelona seja uma equipa inferior. Fez uma campanha diferente e chegou a este jogo sem possibilidades de qualquer classificação. Mas é uma equipa muito competente, uma equipa que tem, não só coletivamente, mas individualmente também bons valores, e nós encaramos o jogo com esse respeito que o jogo merecia. Ou seja, nós hoje fomos muito exigentes connosco para que pudéssemos ter, acima de tudo, um grande respeito por nós, para conseguirmos aquilo que queríamos do jogo e a forma como tínhamos que encarar. E claro que o gol no início, nos primeiros 5 minutos, ajuda, faz com que a equipa possa ficar mais confortável no jogo, mas sobretudo esse conforto não fez abrandar a equipa e, portanto, continuou a ser muito dinâmica, continuou a ser durante, diria quase todo o jogo, os últimos 10 minutos provavelmente não, mas foi uma equipa com uma grande intensidade, ou seja, a fazer um jogo de grande consistência para aquilo que era a necessidade de um jogo de Libertadores, e acho que hoje temos aqui um grande espetáculo de Libertadores, com o Cruzeiro a conseguir um grande resultado e a fazer uma grande exibição. Arthur, boa noite. Maria Gabriela, da Rádio Fã. Você mesmo falou, né, que esse grupo era considerado um dos grupos mais difíceis, e a gente da imprensa também considerava. Você acha que essa campanha que o Cruzeiro fez, com as adversidades que você falou, do jogo contra a Católica, enfim, com os bons jogos, deixa o Cruzeiro mais cascudo e até mesmo mais maduro para as oitavas? Nesta altura deixa-nos com possibilidades de estar nas oitavas, acima de tudo isso, porque aquilo que nós fazemos é, no imediato, sabemos que este era um grupo com 6 jogos, todos eles muito disputados, e onde o ponto ia ser muito, muito disputado. Agora, nós sabemos que a Libertadores vai depender muito daquilo que seja o sorteio, vai ter que depender muito daquilo que possa ser o primeiro jogo em casa, não é? Porque vamos decidir fora, terminando nós em segundo lugar do nosso grupo, mas abre-nos perspectivas para poder dizer que estamos na maior competição da América do Sul e onde estamos e fazemos parte de um lote reduzido de equipas que estão nesta altura na disputa por este troféu.
Arthur, o Cruzeiro chegando aí ao final desse período, ainda tem domingo, dos 18 jogos, você chegou falando sobre se recuperar no Brasileiro, o Cruzeiro se recuperou, avançou na Copa do Brasil e avançou na Libertadores, sem muito tempo para trabalho, mas sem olhar para trás, pensando apenas na frente. O que foi o diferencial deste grupo para uma resposta tão positiva como veio em todas as competições? Foi sobretudo trabalho, foi poder pegar e apelar àquilo que é também o compromisso, aquilo que é nós podermos ter a capacidade de evoluir, de nós sermos exigentes connosco, de trabalharmos bem para prepararmos cada um dos jogos, de termos jogadores inteligentes, de termos jogadores versáteis também, de termos jogadores comprometidos, jogadores que querem e têm a ambição de poderem estar nas disputas e não naquilo que é fugir aos últimos lugares. Portanto, uma conjugação de alguns fatores, mas sobretudo aquilo que é a grande empatia para que nós pudéssemos tentar, e até à data conseguido, fazer a maior rentabilidade de todos os ativos do plantel, de tudo aquilo que eram os elementos que temos à nossa disposição, para a partir daí potenciar e fazermos com que a equipa possa ter alguma fluidez. Uns jogos com mais capacidade do que outros, com melhores resultados que outros também, mas isto faz parte do futebol. Nós temos que, hoje é um dia feliz para nós temos de estar satisfeitos por aquilo que fizemos, mas temos já o próximo jogo que vai exigir muito de nós e onde nós temos de estar preparados, portanto isto não para e nós temos que continuar com este grau de exigência para que possamos continuar a evoluir, porque o campeonato ainda é longo, há muita coisa para se conquistar, há muitos jogos para se fazer e vamos terminar esta primeira fase da temporada, porque este ano temos duas fases de campeonato aqui no Brasil, para podermos terminar bem e depois começar bem também com o tempo de paragem, de paragem completa e também de paragem para podermos treinar e preparar a equipa para a segunda metade. Ô Arthur, Rafael Nobre, Jornal O Tempo, até seguindo um pouquinho a linha da pergunta do Samuca, a gente sabe da preparação do Cruzeiro que ela já começa a preparação física, que ela já começa do apito final aqui, né? É um trabalho que a gente sabe que envolve todos da comissão, do departamento de fisiologia também. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, de como começa o trabalho aqui, da preparação já pensando no Fluminense, para enfrentar exatamente essa sequência de 18 jogos em 2 meses. Como é que funciona? O que tem de diferente desse trabalho físico realizado por vocês? Eu não sei se é diferente, porque não sei o que é que os outros fazem, sei aquilo que nós fazemos e aquilo que nós procuramos dentro do próprio clube, dotar de profissionais e de condições para podermos dar resposta. Aquilo que nós fazemos, evidentemente, é em final de cada jogo, nós e os jogadores estão todos dentro daquilo que são o processo de recuperação, porque acreditamos também que aqui, no Brasil particularmente, é um dos fatores, para mim, mais determinante. A forma como nós conseguimos recuperar, a forma como nós conseguimos estar preparados para o jogo seguinte. E isso é muito importante, tem a ver com o cuidado do atleta naquilo que é a sua recuperação física, tem a ver com o atleta naquilo que é também o seu período de sono e de alimentação, tem a ver com o período de descanso que nós próprios promovemos também quando temos espaço entre jogos para que isso aconteça, e depois aquilo que temos que ser uma equipa completa no trabalho meu do campo, da fisiologia, mais em gabinete, de todos aqueles profissionais que trabalham e que nos ajudam e fazem com que os jogadores possam estar cada vez mais e melhor preparados para que nós possamos ter este grau de exigência em jogos continuados como nesta altura temos. Arthur aqui, boa noite. Qual o tamanho que sai o Cruzeiro dessa fase de grupos da Copa Libertadores e qual a projeção que dá para fazer para a próxima fase, pensando até em um Cruzeiro mais encorpado e com tempo para trabalhar na parada para a Copa? Olha, o tamanho é de segundo lugar. Foi aquilo que nós conseguimos fazer, foi aquilo que é a posição que terminámos este grupo, e a questão do encorpado é sempre sermos mais uma equipa. Não somos mais nem menos do que todos os outros que estão nesta competição, somos uma equipa que tem ambição, somos uma equipa que vai procurar tentar chegar cada vez mais longe e em função daquilo que sejam os adversários, ir ultrapassando cada um deles que nos surja e, portanto, preparados para aquilo que possa ser o sorteio, aguardar aquilo que nos dita a sorte e depois, a partir daí, a sorte fica de lado e é a nossa competência que vai fazer com que nós possamos ou não avançar na competição. Boa noite, Arthur Jorge, parabéns pela vitória e pela goleada. O Cruzeiro vence e vence muito bem. Lá no começo, quando você chega, você falou que era necessário vencer acima de tudo. Hoje, pode-se afirmar que o Cruzeiro vence, mas também convence com grandes atuações? A mim convenceu-me, não sei se a vocês o mesmo, mas eu hoje fiquei muito satisfeito. Disse aos jogadores que era importante desfrutar, disse aos jogadores que era importante, e eu ia, a partir daquilo que é a minha intervenção, poder desfrutar também do jogo que eles iriam entregar, e eu saio daqui satisfeito, não só pelo resultado e aquilo que é o meu processo de liderança na equipa, mas saio daqui satisfeito pelo futebol, por aquilo que vi, pela forma como a equipa se comportou, pelo espetáculo que os meus jogadores deram aqui hoje, e portanto, em relação ao jogo jogado e ao espetáculo de futebol, eu hoje foi um dia muito feliz para o futebol e para nós Cruzeiro, particularmente.
Arthur, Eduardo Staturti do Lance. Em todas as partidas da Libertadores, o Cruzeiro venceu mais duelos do que o seu adversário. Eu queria saber de ti qual que é a importância dessa atitude com cara de Libertadores e especificamente nessa estatística vencendo mais duelos que os adversários, sendo uma estatística até melhor que no geral do Cruzeiro na temporada. Olha, estatisticamente, eu diria que esse que é um dos fatores. Podíamos estar aqui a falar de XG, ou seja, golos esperados, pelas oportunidades criadas. Temos que ser equilibrados naquilo que fazemos e, obviamente, que quando jogas onde a margem de erro é mínima, onde há jogos tão equilibrados, nós temos que, no mínimo, correr e lutar mais do que o adversário. E isso é aquilo que se espera, para que nós possamos ter, pelo menos, essa vantagem. E isto também tem que ser interpretado pelos jogadores dentro de campo. Claro que isso é uma vantagem, acima de tudo, não permitindo e fazendo com que os atletas possam ter um maior controle do jogo. E esse controle faz-se com bola, a maior parte das vezes, outras vezes sem bola também, mas que é importante para nós e determinante, até pela forma como jogamos, pela forma como gostamos de abordar o jogo, ter a bola e, portanto, só a conseguimos ter se a soubermos conservar, mas também na agressividade que pomos no momento que não a temos para poder recuperar rapidamente. Arthur, queria que você falasse sobre o Sinisterra, que é um ponta com característica também de segundo atacante, pisa muito dentro da área e finaliza muito bem. Qual que é a dinâmica e o que você pretende para ele, principalmente após uma sequência, condição física melhor, esse jogador que pode ser tão decisivo pelo lado e também por dentro? A sua pergunta é tão boa que tem a resposta dentro dela. É exatamente isso o Sinisterra.